Que papo a gente vai lidar? A gente estava falando, eu vou resgatar um pouquinho disso. Vou resgatar um pouquinho disso que a gente vinha falando antes das férias. A gente estava falando das leis de Newton. Eu mudei a ordem um pouquinho para a gente poder entender melhor aquilo que a gente está trabalhando, que seriam os movimentos da física. Então a gente tinha lá, primeira lei, inércia. Se a força resultante que atua sobre um corpo for igual a zero, esse corpo não sofre variação no vetor velocidade. Ou seja, ele não tem aceleração. Quer dizer, quem está parado, fica parado. Quem está em movimento, segue em movimento retilíneo uniforme. Ele não vai nem mais rápido, nem mais devagar, e não vai fazer curva. Porque não tem quem provoque a aceleração para fazer curva. Vamos ver se lembra da aceleração que indica que o corpo está fazendo curva, é chamada de aceleração centrípeta, ou aceleração normal. A segunda lei que a gente trabalhou, então, antes das férias, que é o princípio fundamental da dinâmica, diz que se tem força resultante diferente de zero, vai haver variação no vetor velocidade. Ou seja, esse corpo vai apresentar uma aceleração. Se tem força resultante de zero, o movimento vai mudar. Pode ser para o corpo ir mais rápido, pode ser para o corpo ir mais devagar, pode ser para fazer curva, pode ser para fazer curva mais rápido, pode ser para fazer curva mais devagar. Certo? Então, neste caso aqui, aqui eu tenho um corpo em equilíbrio. Tá? Quando ler um corpo em equilíbrio, está nessa condição aqui. Nessa condição aqui, o equilíbrio está quebrado. Então, aqui eu tenho que a força resultante vai ser igual à massa vezes a aceleração. Isso aqui representa a segunda lei de Newton. Tá? É a forma resumida matemática da segunda lei de Newton. Força resultante em newtons, a massa em quilogramas, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é um sistema internacional de unidades. Força resultante com a massa vezes a aceleração. Lembrando que massa é aquilo que vai indicar para nós. Quanto maior a massa, mais difícil é de mudar a velocidade do corpo. A massa está vinculada à inércia do corpo. Mais massa, mais difícil de mudar a velocidade. Menos massa, mais fácil de mudar a velocidade. Foi aí que a gente parou. O que a gente não falou das leis de Newton foi da terceira das leis. Eu vou dar um pitaquinho nela aqui, que a vida vai ficar bem simples para nós. A terceira das leis, terceira lei, é conhecida como o princípio da ação e da reação. A ideia não é o que eu vou escrever. Aliás, a ideia é o que eu vou escrever agora, tá? Mas o enunciado não é esse. A ideia é a seguinte: o que A faz em B, B faz em A. Isso é a ideia. Esse fazer que eu estou me referindo aqui é força. Se eu aplico uma força no quadro, o quadro aplica uma força de mesma intensidade, na mesma direção, só em sentido contrário, em mim. Então, vamos supor assim, ó, eu tenho aqui uma parede, tá? Tenho aqui uma parede, eu tenho aqui uma pessoa. Uma pessoa. Essa pessoa, A, está aplicando uma força nessa parede, B. Vou botar o chão aqui para a pessoa não cair. B. A pessoa A aplica uma força em B. Força de A em B. O que ele vai fazer? Vai aplicar uma força em A. Força de B em A. O que diz a terceira lei de Newton é que a força que A faz em B é igual em módulo
quer dizer intensidade, né? Em direção a F que B faz em A. A força que A faz em B tem o mesmo módulo que a força que B faz em A. Mesma intensidade. Se eu aplicar uma força que vale 1000 aqui, a parede aplica uma força que vale 1000 aqui. Sempre, sempre. O que A faz em B, B faz em A. Mesma direção horizontal. Lembra, direção não é a setinha, né? A setinha é o sentido. O que acontece? F que A faz em B tem sentido oposto ao de F de B em A. Então, o sentido da força que A faz em B tem sentido oposto ao sentido da força que B faz em A. Sempre. Aponta para a direita que aponta para a esquerda. Para baixo ou para cima. Tá? Um par ação, reação, nunca atua no mesmo corpo. São sempre corpos diferentes. O que o A faz em B, o B faz no A. Tu está sentado. Tu está empurrando a cadeira para baixo, a cadeira está te empurrando para cima. Tu faz a força na cadeira, a cadeira faz a força em ti. Certo? O par ação e reação nunca atuam no mesmo corpo. Por isso que essas forças não vão se anular. Elas atuam em corpos diferentes. Vou fotografar aqui e já colocar no grupo de dúvidas de vocês, tá? Vou botar aqui, isso aí eu achando no celular. Dúvidas. E já vou postar, então, o que eu vou chamar de quadro 1. Quadro 1. O que eu vou chamar de quadro 2. Vamos em quadro 2. A gente sabe que a Terra tem a capacidade de nos puxar para baixo, né? Se aqui for o planeta Terra, e aqui está a Lua, por exemplo, tá? Lua, Terra. A Terra puxa a Lua, né? Então aqui está a força da Terra na Lua. Se a Terra puxa a Lua, o que a Lua faz? Puxa a Terra. Força da Lua na Terra. Quem é que aplica a maior força? É a Lua na Terra ou a Terra na Lua? Essas forças têm a mesma intensidade. Ah, mas a Terra é maior. Ela é maior. Ela tem mais massa. Ela tem mais massa. Mas as forças têm a mesma intensidade. O que a Lua faz na Terra, a Terra faz na Lua. Isso é uma força de campo gravitacional. É a força que a gente vai chamar mais adiante de força-peso. Mais bem adiante agora. Assim, em seguida, já está postado, inclusive, para vocês acessarem em uma das nossas videoaulas. Então, o que a Terra faz na Lua, a Lua faz na Terra. São forças de mesma intensidade, sentidos contrários. Certo? Tu estudou com o Alex há pouco tempo. Se tu tiver uma carga Q1 aqui e uma carga Q2 aqui, tá? Dependendo do sinal, vamos supor que essa seja positiva e essa aqui negativa, elas vão se atrair mutuamente. Ó. Força de 1 em 2 e força de 2 em 1. Quanto é que vale essa força? E essa aqui? K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Se quiser botar um módulo aqui, não tem problema. O valor da força aqui e aqui é o mesmo. Mesmo que uma carga seja maior que a outra seja maior que a uma. As intensidades são iguais, certo? Então, isso sempre vai acontecer. E as forças sempre vão atuar em corpos diferentes. Para a física, pessoal, não é relevante quem aplica a ação. A ação e a reação sempre estão presentes concomitantemente. Então, se tu vai nadar, por exemplo, o teu braço empurra a água, a mão, né, o braço empurra a água empurra o braço e a mão. Se tu vai remar, o remo empurra a água empurra o remo. Se tu vai caminhar, o pé empurra o chão empurra o pé.
para ação e reação acontece simultaneamente. Mas tem perguntas que tentam quebrar essa convicção da gente na hora de resolver questões de lei de Newton. Se eu pegar uma pedra e jogar numa parede, numa vidraça, e a vidraça quebrar, quem é que está aplicando a força maior? É a pedra na vidraça ou a vidraça na pedra? Mesma intensidade. Mesma intensidade. Mas por que o vidro quebrou? Porque ele não suportou aquela intensidade de força. Só por isso. É que nem eu sentar numa cadeira e quebrar a cadeira. Enquanto eu estou em contato com a cadeira, a força que eu aplico na cadeira e a força que a cadeira aplica em mim tem a mesma intensidade. E por que a cadeira não aguentou, ela quebrou? Porque ela não suportou tamanha emoção. A força foi muito grande para ela suportar a estrutura dela, não aguentou tanta força e quebrou. Partiu. Certo? Então, está valendo para forças de contato, está valendo para forças de campo. Vou botar isso aqui como quadro 3, já estou mandando para vocês ali. Quadro 3. Enviadinho. Foi. Bom, isso então vai servir de embasamento para a gente poder estudar as aplicações das leis de Newton, que estão aí indicadas já no teu material, tá? Aí no vídeo virtual, à disposição para vocês lerem e olharem. É até mais ou menos onde vai a matéria da prova, depois eu vou encaminhar para vocês, acho que a Regina vai indicar também, mas eu vou encaminhar para vocês o conteúdo da prova por módulos, tá? Quais são os módulos? Só vai cair na nossa prova trimestral desse trimestre, conteúdo de Física 4, de Física 1 não vai cair nada, vai ser só a parte mecânica, tá? O que é legal para vocês estudarem, é que pelo menos não mistura com conteúdos a mais, né? Bom, o que eu quero chamar a atenção de vocês, então, na nossa sequência? Os clássicos movimentos da física. Tá? A gente tem, em princípio, dois movimentos bem clássicos. Um movimento uniforme e um movimento uniformemente variável. Estudamos os dois movimentos antes das férias. O movimento uniforme é aquele em que o módulo da velocidade fica constante, não muda. E o movimento uniformemente variado é aquele em que a aceleração tangencial é constante. A aceleração tangencial é constante. Lembra o que a aceleração tangencial conta para nós? Quanto varia o valor da velocidade em cada segundo, em cada intervalo de tempo. Então, no movimento uniforme, a velocidade é constante, no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. O que eu quero chamar a atenção de vocês é em relativo aos gráficos. Gráficos desses movimentos. Eu vou falar primeiro aqui do gráfico de x vezes t. Pode ser s vezes t, pode ser d vezes t, não vamos brigar. Tá? Eu vou ter um gráfico para o movimento uniforme, mu, e para o movimento uniformemente variável. O que vai mudar nesses gráficos? Vejamos. No movimento uniforme, o gráfico da posição x, ou s, ou d, tanto faz, em função do tempo, vou botar aqui, ó, x, t, invariavelmente, aqui será um pedacinho de reta que vai estar subindo ou vai estar descendo. Não tem nada, é um ou outro. Ou o pedacinho de reta sobe, ou o pedacinho de reta desce. Pedacinho de reta que sobe, pedacinho de reta que desce. Isso aqui vai ser o x0. x0. Aqui, ó. O que é o x0 ou xi? Posição inicial. Da onde o corpo partiu. Eu vou esquecer o MUV por enquanto aqui. Quando a gente estudou o movimento uniforme, pessoal, a gente tinha assim, ó. Deus vê tudo. Podia botar aqui, ó, delta D ou delta X. Isso é igual a V vezes T. O que é delta qualquer coisa aqui? É o final menos o inicial. Se eu isolar o X, isso vai ser igual a X0 mais VT. O que é o X0? É a posição inicial.
que é o X? O X é onde o corpo está. Onde está. O que é o V? É a velocidade, o valor da velocidade que o corpo tem. E o que é o T? É o tempo em que eu vou descobrir onde o corpo está. Então, veja, nessa equação que está aqui, eu passo a ter o que nós chamamos na física de função horária. X vezes T, ou S vezes T, ou D vezes T. Alguns também chamam de equação horária, mas não seria legal, né? Isso, na realidade, é uma função do primeiro grau. A x igual a x0 mais vt. Onde isto e isto são constantes. O lugar de onde o corpo parte é de onde ele partiu. A velocidade que ele tem no movimento uniforme é sempre de mesmo valor. O que muda? O tempo passa. E à medida que o tempo passa, o corpo muda de lugar. Então, essas são as minhas duas variáveis. Que nem acontece em matemática lá. Y igual a x mais b. Ou y igual a b mais ax. Certo? O que é o A? O que é o A? O A é o que a gente chama de declividade. Não é isso? Lá na matemática. E o que é o B? É o coeficiente linear. Ah, a declividade também vai ser com coeficiente angular. Sim, perfeito. Show de bola. O que é o B? É o valor do y quando o x é zero. O B é o x0. Esse aqui é o B. E o que é o A? É quem multiplica a variável que está na horizontal. É quem multiplica o tempo. Então, o A é a velocidade. A declividade dessa reta vai me dar a velocidade que o corpo tem. Ó, essa reta aqui tem uma declividade. Certo? Tem uma declividade aqui. Essa reta aqui tem uma declividade. Então, a declividade como é que a gente acha a declividade? Tu lembra como é que tu acha a declividade? Tu tens aqui um delta x e aqui tu tens um delta t. A declividade lá em matemática é o delta y sobre o delta x. O y está nesse eixo, o x está nesse. Então, a declividade aqui é delta x sobre delta t. Se eu dividir delta x por delta t, ó, delta x dividido por delta t dá a velocidade. Então, o que eu vou saber aqui? Quando uma reta está subindo, eu sei que a declividade é positiva, a função é crescente. Quando a reta está descendo, eu sei que a declividade é negativa, a função é decrescente. Então, quando a reta no gráfico xt sobe, eu sei que a velocidade é positiva. Velocidade positiva. Quando a reta desce, eu sei que a velocidade é negativa. Ah, mas o que tem a ver velocidade positiva ou negativa? O sinal da velocidade é o sentido do movimento. Se eu estou convencionado contigo que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, agora eu estou indo para a direita, minha velocidade é positiva. Agora eu estou indo para a esquerda, então a minha velocidade é negativa. O sinal vinculado à velocidade é o sentido do movimento, para o lado ou para o lado oposto. Então, aqui eu tenho essas informações. O gráfico da posição em função do tempo, para o movimento uniforme. Vou chamar isso aqui de quadro 2. Quadro 2. Concluído, vamos lá. Ah, não era 2, nada, era quadro, vou apagar. Quadro 4. Quadro.
Assim, foi. Bom, no movimento uniformemente variado, o mesmo gráfico, ó, x vezes t, s vezes t, d vezes t, no movimento uniformemente variado. Tá? Eu vou ter o gráfico com características bem diferentes. Bem diferentes. E tu já vai entender por que as características serão diferentes. Já vai entender. Ô, senhor, Oi, querida. no outro gráfico, tu tinha colocado que a velocidade era maior a 0 ou menor a 0, né? A aceleração Maior também. que zero, e quando a reta está subindo, menor que zero quando a reta está descendo. Isso mesmo. E a aceleração também vai ser assim? No movimento uniforme, não tem aceleração. A aceleração tangencial é zero. Porque o valor da velocidade é sempre o mesmo, certo? Então o corpo não vai se mover mais rápido nem mais devagar, ele não vai ter aceleração tangencial. Ele até pode ter aceleração centrípeta, mas tangencial ele não vai ter. Certo? Sim, não. Tá, Júlia? Júlia, vai ter aceleração aqui, ó. Nesse movimento. Tá? Aqui eu tenho uma aceleração tangencial que é de valor constante. Agora sim eu tenho aceleração. Tá? E o que vai acontecer aqui? Tu lembra de um gráfico não, de uma das equações que a gente tinha lá no movimento uniformemente variado? Movimento uniformemente variado, em que certo. Movimento uniformemente variado, a gente tinha assim, distância igual, velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o quadrado do tempo sobre 2. Lembra que tinha isso aqui? Essa distância percorrida pode ser o delta x, delta s, delta d, igual VOT mais AT ao quadrado sobre 2. O delta x é o x menos o x0. Lugar que ele estava, né, onde ele partiu, VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Eu vou isolar o x, ó. X é igual a, vou mandar o menos x0 para cá, x0 somando com o que já estava. O que é o x? Onde ele está agora. O que é o x0? Onde partiu. Onde ele partiu. O V0 é a velocidade inicial. O T é o tempo, né? Tempo. O A é a aceleração. Agora vejamos aqui, ó. No movimento uniformemente variado, x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Quem é variável aqui? De onde o corpo partiu é sempre o mesmo lugar. A velocidade inicial é sempre aquela, aquele exemplo. O tempo passa. Como o movimento uniformemente variado, a aceleração é constante e é diferente de zero. Tá? Então, isso aqui é constante. Tá? Então, eu tenho constante, constante e constante. Tá? Então, aqui estão as minhas constantes. Quem são as minhas variáveis? O x e o t. X e t são as variáveis. Isso aqui, pessoal, é conhecido como sendo a função horária x vezes t. Posição em função do tempo. Tá? Um movimento uniformemente variado. Como é que eu sei que o movimento é uniformemente variado? Porque tem uma aceleração diferente de zero. Tá, e se ela fosse zero, o que ia acontecer com isso aqui?
Ia sumir. E se sumisse, não ia ficar igual ao movimento uniforme? X igual a x0 mais v0d. Ó. Onde é que estava aqui? X igual a x0 mais v0d. Só que o v0 é sempre o mesmo, né? Movimento uniforme. Tá, mas aí eu vou para a tua matemática, que eu sei que não é pouca. Por mais que tu ache que é. Tu acha que saiba pouca matemática. Esta função aqui é uma função de qual grau? Qual é o maior expoente do x? 1. E o maior expoente do t? 2. Deixa eu conter meu cachorro. Quem é que está latindo aí? Quem é que está latindo? Quem é que está latindo? Vem pra cá. Deita aqui, deita. Deita aí. Deita também. Fica aí. Tu também, tá? Deita. Fica aí. Fica. Essa é uma função do segundo grau, pessoal. E lá em matemática a gente aprende que função do segundo grau tem qual desenho? Uma parábola. Bom, isso aqui vai ser na realidade um ramo de parábola, porque ele vai ter um x inicial, uma posição inicial, assim como ele tem um tempo inicial. Então aqui eu vou ter um ramo de parábola, um pedaço de parábola. Pode ser assim, ó, x0. Pode ser assim, ó, x0. Enfim, eu posso ter a parábola do jeito que for. Certo? Legal. Então isso aqui é uma função de segundo grau. Certo? Bom, tu lembra lá na matemática? Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Certo? Eu vou mudar essa ordem aqui, tá? Só mudar a ordem. Eu vou colocar assim, ó. C ax ao quadrado. Quem é o C? Tu lembra quem é o C? É o valor do y quando a parábola corta o eixo dele, né? Quando o x valia zero lá na matemática. Então, o C é o valor da posição quando o tempo é zero. Quem é o B? Para nós, o B é a velocidade inicial. É quem vai estar multiplicando o elemento do eixo x, né? Do eixo aqui que é tempo. Né? Quem é o A? O A aqui é a metade da aceleração. É quem vai estar multiplicando o quadrado do tempo. Tá, e qual é a relevância de saber o A? Tu te lembra? Uma função de segundo grau, quando tu vai desenhar o gráfico da função de segundo grau, quando o A é positivo, a parábola tem a concavidade voltada para cima. E se o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então aqui, pessoal, ó, se o A, para nós aqui, é a metade da aceleração, pegar a aceleração e dividir por 2 não vai mudar o sinal dela, né? Quer dizer, então, que aqui a aceleração é positiva e aqui a aceleração é negativa. E o que significa ter uma aceleração positiva ou negativa? A aceleração é grandeza vetorial. Na prática, o sinal da aceleração é para onde ela aponta. Então, por exemplo, tu sabe que a aceleração da gravidade aponta para baixo. Se tu convencionar que a aceleração da gravidade que aponta para baixo é negativa, qualquer aceleração para cima será positiva. Certo? O que é aceleração? Variação da velocidade do tempo. Tá? Então, eu sei que se a parábola tiver concavidade voltada para cima, a aceleração vai ser positiva, para baixo negativa. Tem que ser um gráfico xt. Mas tem mais informação escondida aqui. Ó, eu sei que aqui nesse ponto, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, o corpo tem uma velocidade, e nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B, o corpo tem outra velocidade. Como é que eu posso identificar o sinal da velocidade? Traça uma parábola, uma reta que toca a parábola no ponto A e traça uma reta que toca a parábola no ponto B. Tá aqui, ó. Qual é o sinal da reta aqui? Qual é o sinal da declividade da reta aqui? Se a reta sobe, é porque a declividade da reta é positiva. Como o gráfico é xt, posição tempo, declividade é a velocidade positiva. Velocidade em A positiva. Significa que o corpo está indo para o lado positivo. Em B, reta está subindo, velocidade em B também positiva. Quando o sinal da aceleração é o mesmo da velocidade, isso conta para nós que o corpo está indo cada vez mais rápido. E eu sei que o corpo está indo cada vez mais rápido, porque quanto mais o tempo passa,
mais a reta fica de pé, maior fica a declividade da reta. E o que significa declividade no gráfico posição-tempo? Velocidade. Então, a concavidade me dá o sinal da aceleração e a declividade me dá a velocidade. É o que eu tenho aí para esse gráfico. Deixa eu anotar essas informações aqui no próximo quadro. Então, aqui eu tenho concavidade. Tá? No gráfico, xt, movimento uniformemente variável. Concavidade voltada para cima, aceleração positiva. Concavidade voltada para baixo, aceleração negativa. Declividade da reta que tangencia a parábola no ponto ΔX sobre ΔT, que é a velocidade instantânea. O valor da velocidade que eu estou tendo naquele instante. Então, se eu tenho lá o gráfico x, t, ali a parábola, aqui nesse pontinho, traço a reta que tangencia a parábola, ó. A declividade dessa reta vai me dar a velocidade. Então, aqui eu sei que a velocidade é positiva. Se eu soubesse o ângulo, quem sabe, aí, tivesse condições de fazer cálculos, eu poderia achar o valor da velocidade. Mas, em geral, a questão é qualitativa. Essa é uma velocidade positiva. E essa aceleração é uma aceleração positiva também. Tá? É o que a gente tem aqui. Deixa eu voltar para o quadro anterior. Lembra que eu tenho dois gráficos aqui, né? Duas possibilidades. Concavidade para cima, concavidade para baixo. Concavidade para baixo. Aceleração negativa. Um ponto A aqui, ó, e um ponto B aqui. Certo? Eu quero tratar da velocidade. Eu vou traçar uma reta que toca a parábola aqui em A. Essa reta tem declividade negativa, ela está descendo da esquerda para a direita. Então, isso é uma função decrescente, né? Uma declividade que indica uma função decrescente para a reta. Velocidade menor que zero. Em B, vou traçar a reta que tangencia a parábola no ponto B, toca a parábola no ponto B. Velocidade em B também negativa. Quando a velocidade e a aceleração têm sinais iguais, isso indica que o corpo dele vai cada vez mais rápido. Ah, mas então qual é a diferença daqui para cá? Se nos dois o corpo tem mais rápido. Aqui ele tem mais rápido e aqui ele tem mais rápido. A diferença que há entre aqui e aqui é que aqui ele tem mais rápido para um lado e aqui ele tem mais rápido para o outro. Por exemplo, esse aqui poderia ter mais rápido, cada vez mais rápido para cima, esse aqui seria cada vez mais rápido para baixo. Esse aqui poderia ser cada vez mais rápido para a direita, esse aqui cada vez mais rápido para a esquerda. Tá? Porque o sinal vinculado a grandezas vetoriais, que é o caso da velocidade, da aceleração, é sempre o sentido do vetor, para onde ele aponta. Então, sempre que tu tiver um gráfico de posição-tempo, é parábola, tu sabe que o movimento é uniformemente variável. É reta com alguma inclinação, tu sabe que é um movimento uniforme. E a partir daí, tu sabe que na declividade, a reta tem o valor da velocidade. Na concavidade da parábola, tu tens o sinal da aceleração. Certo ou não? Bom, vou fotografar então aqui para mandar para vocês. Vamos fotografar este aqui. Seria o 4, 5. Professor, Pois não.
Como é que seria o gráfico daí do movimento retardado, no caso? Desculpa, eu não te ouvi. Me pergunta de novo, deixa eu bater essa foto aqui, eu já... Me pergunta de novo, eu não te ouvi. Como é que seria o gráfico, então, do movimento retardado? Tipo, porque nos dois que tu disse é movimento acelerado, né? Aí como é que Isso, o movimento retardado seria um movimento em que o corpo está indo cada vez mais devagar. Então, vamos construir um gráfico assim. Vamos fazer... Nós temos um tempinho ainda, vamos fazer mais do que isso, tá? Vou pegar um gráfico assim, ó. XT, certo? XT. Vou pegar e colocar aqui uma parábola. Interessa muito para nós quantificar essa parábola, mas é para fazer uma análise qualitativa, tá? Eu vou ter aqui assim, o vértice da parábola, tá? À esquerda do vértice, à direita do vértice. Ao olhar essa parábola no gráfico XT, sempre que tu vai resolver um gráfico, a primeira coisa que tu faz é olhar para as extremidades dos eixos. Esse é um gráfico XT, posição, tempo, a distância, tempo, espaço, tempo, não tem problema. Então tu olha para cá, olha para a concavidade da parábola, está voltada para cima. Então tu sabe que aqui, tá? Vou chamar aqui de 1, aqui de V e aqui de 2. Eu sei que tanto em 1 quanto em V, quanto em 2, a aceleração é positiva. Por que ela é positiva? Porque a concavidade está voltada para cima. Agora, vamos fazer uma análise relativa ao sinal da velocidade. Um ponto qualquer aqui no lado que eu chamei de 1, se eu quiser avaliar a velocidade, essa velocidade aqui é positiva ou negativa? A reta está descendo, a reta que tangencia a parábola do ponto que eu chamei de 1 aqui, está descendo. Então, aqui, a velocidade 1 é negativa. Certo? Aceleração positiva, velocidade negativa, o corpo está indo cada vez mais devagar. Então, é aquilo que chamamos de movimento retardado. A velocidade está diminuindo. Porque aqui a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. E tu pode observar isso pegando um outro pontinho aqui ainda, dentro do lado 2, tá? Do lado 1, desculpa. Traça uma reta que toca a parábola aqui, ó. Essa reta está ficando cada vez mais de pé ou cada vez mais deitada? Cada vez mais deitada. Isso significa que está diminuindo a declividade, certo? Ele está indo cada vez mais devagar. Quando eu chegar no vértice, eu vou traçar a reta que toca a parábola no vértice aqui, ó. Como é que ela está? É para estar, pelo menos. Não do jeito que eu desenhei bem. Está constante. Ela está horizontal. Vai ficar zero? Ela está horizontal. E a reta horizontal não tem declividade. Quer dizer que aqui o corpo está parado. Aqui ele está parado. Aí ele está parado. Bom, aí eu sigo, vou lá para o lado 2. Escolhe um pontinho lá no lado 2 qualquer. Tá? Um pontinho no lado 2 qualquer. Vou pegar aqui um ponto no lado 2. Tá. Vou traçar a reta que toca a parábola no lado 2. Opa. Essa reta está subindo. Se ela está subindo aqui, é porque a velocidade em 2 é positiva. Se a velocidade em 2 é positiva e a aceleração também é, aqui eu tenho um movimento que o corpo se move cada vez mais rápido. Eu tenho um movimento que é acelerado pela tua forma de definição. Aqui eu não escrevi, né? Mas aqui o corpo está parado. Tá, mas que movimento podia ser esse? Podia ser assim, ó. Eu vou pegar essa tampa da caneta e vou jogar para cima. Ela vai subir e vai descer. Para onde é que está apontando a aceleração? Depois que sai da minha mão aqui. Qual é a única força que atua sobre a tampa depois que ela sai da mão? É a força da gravidade, que aponta para baixo. Se eu considerar que a aceleração para baixo é positiva, e eu posso considerar, que é convenção, aceleração positiva. Na subida, a velocidade está apontando para cima. Eu estou considerando que para baixo é positivo.
Então, para cima é negativo. Então, na subida, a velocidade é negativa. Começa com uma grande velocidade, a velocidade vai diminuindo até que para. Onde parou é bem no vértice. Que é quando vai inverter o sentido do movimento. A partir do ponto que chegou no topo, ela começa a cair. Quando ela começa a cair, a velocidade e a aceleração passam a ter o mesmo sentido. E aí a tampa cai cada vez mais rapidamente.